Amados, bem-vindos a esta intensa oração de fogo. Uma oração criada para queimar todo inimigo oculto, para expor e esmagar todo ataque espiritual, e para liberar o fogo consumidor de Deus em cada lugar onde a escuridão tentou operar contra a sua vida. Nesta oração, estamos entrando no reino onde nada demoníaco pode se esconder, nada maligno pode permanecer, e nenhum ataque espiritual, seja feitiçaria, tormento, medo, doença, peso emocional ou manipulação demoníaca, pode sobreviver ao calor do fogo de Deus. Se você crê que o fogo de Deus está prestes a varrer sua casa, sua mente, seu corpo e toda a sua atmosfera espiritual, declare com fé agora mesmo: fogo de Deus, queime tudo que se opõe ao meu destino. Estamos começando esta oração agora. E enquanto você ouve, deixe o fogo do Senhor se erguer ao seu redor. Deixe seu poder encher o ambiente, e que todo inimigo oculto trema. Há um momento em que Deus libera o fogo não como conforto, mas como arma, não como calor, mas como julgamento. E ao entrar neste momento, agora mesmo, o fogo do Senhor começa a descer como uma bandeira flamejante sobre a sua vida. Um fogo tão feroz que todo inimigo oculto, toda missão disfarçada, todo ataque espiritual escondido nas sombras começa a desmoronar sob o calor de sua presença. Este não é um fogo simbólico. Este é um fogo espiritual que expõe, queima, destrói e não deixa nada de pé que foi construído pelas trevas. Isaías 33:14 se levanta como uma chama sagrada nesta atmosfera. Quem dentre nós poderá habitar com o fogo consumidor? Quem dentre nós poderá habitar com as labaredas eternas? Não fogo terreno, não chama temporária, mas labaredas eternas. Fogo que caça o que se esconde. Fogo que purifica o que a escuridão tocou. Fogo que consome tudo que ousa se levantar contra os filhos de Deus. O fogo de Deus agora começa a se mover para lugares ocultos. Lugares onde ataques espirituais se esconderam por trás da pressão emocional. Lugares onde espíritos de medo se infiltraram em suas noites. Lugares onde a ansiedade pressionou seu peito. Lugares onde a confusão nublou suas decisões. Lugares onde o peso tentou sufocar sua alegria. Lugares onde a doença tentou drenar sua força. Lugares onde o tormento sussurrou em seus pensamentos. Cada um desses ataques começa a sentir o calor se intensificando. E os inimigos externos, flechas de feitiçaria enviadas na escuridão, rituais de magia negra feitos contra o seu nome, a influência de Jezabel projetada para drenar seu poder, espíritos de monitoramento observando seu progresso das sombras, emboscadas demoníacas armadas para sabotar seus passos. Todos eles agora tremem enquanto o fogo de Deus golpeia como um relâmpago. O fogo queima através de barreiras, queima através de armadilhas, queima através de maldições, queima através de estratégias demoníacas, queima através de cada linha invisível traçada para limitar seu destino. Coloque sua mão sobre o coração por um momento, como um sinal de ignição divina, e repita exatamente: todo inimigo oculto e todo ataque espiritual é consumido agora pelo fogo de Deus. Todo inimigo oculto e todo ataque espiritual é consumido agora pelo fogo de Deus. E instantaneamente, você pode sentir a mudança. Você consegue sentir como o calor subindo na atmosfera, como um peso se partindo, como algo se soltando no espírito, como se correntes que antes envolviam suas emoções começassem a derreter. Jeremias 20:9 declara no reino como chama rugidora: sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente encerrado em meus ossos. Fogo em seus ossos significa fogo em seu espírito. Fogo em suas fronteiras, fogo em sua identidade, fogo em seu propósito. Este fogo se torna uma barreira agora. Nada demoníaco pode cruzá-la. Nenhuma feitiçaria pode sobreviver a ela. Nenhuma maldição pode se apegar a você. Nenhuma escuridão pode se ligar à sua alma. Os ataques se quebram enquanto o fogo se espalha. O medo derrete. A doença enfraquece. A ansiedade perde o controle. A confusão se dissolve. O tormento emocional evapora como fumaça. A pressão externa queima também. Maldições ocultas desmoronam. O espírito de sabotagem foge. A escuridão territorial recua. Espíritos marinhos perdem influência. As estratégias de inimigos ocultos se transformam em cinzas.
Ezequiel 22h21 irrompe como uma explosão de fornalha. Eu vos ajuntarei e soprarem sobre vós o fogo da minha ira, e sereis derretidos no meio dele. Este é o derretimento da escuridão, a dissolução das maldições, a evaporação da presença demoníaca. Agora, pronuncie o decreto trovejante, forte, violento, abalando o invisível, repetindo exatamente: o fogo de Deus queima toda maldição, todo inimigo, todo demoníaco e todo ataque espiritual sem misericórdia. O fogo de Deus queima toda maldição, todo inimigo, todo demoníaco e todo ataque espiritual sem misericórdia. E o fogo aumenta, rolando como vento de fornalha, rompendo como erupção vulcânica, consumindo como um incêndio florestal do qual nenhuma escuridão pode escapar. O fogo queima através das linhas do tempo, queima através de maldições geracionais, queima através de detritos espirituais, queima através das correntes do seu passado, queima através de missões enviadas para destruir seu futuro. Seu espírito se eleva dentro deste fogo, mais forte, mais claro, mais afiado, mais limpo. Porque o fogo de Deus não queima você, ele queima o que te atacou. E você emerge purificado, protegido, fortalecido. O fogo continua a varrer sua atmosfera, expondo todo inimigo oculto, queimando todo ataque espiritual, destruindo todo ponto de apoio demoníaco e deixando seu espírito de pé em pura vitória celestial. Há uma onda mais profunda de fogo se erguendo agora. Uma onda que não apenas limpa a superfície, mas se move por baixo de tudo que o inimigo construiu ao redor de sua vida, queimando através dos alicerces que antes sustentavam seus ataques e reduzindo cada plano oculto a cinzas. A atmosfera se adensa com uma intensidade que sinaliza que Deus ainda não terminou. Ele está escalando, aumentando a pressão, elevando o calor. Assim, todo ataque espiritual remanescente é forçado a se expor. Os inimigos ocultos que operavam silenciosamente por trás de gatilhos emocionais, por trás da exaustão espiritual, por trás de picos súbitos de ansiedade, por trás de medos inesperados, por trás do peso mental. Esses inimigos começam a tremer porque o fogo intenso de Deus não está mais à porta. Ele está varrendo cada comodo da sua atmosfera. Lamentações 3, 64, 66 queima através do invisível como a primeira arma divina deste segmento. Tu lhes darás a recompensa, ó Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás um coração velado, a tua maldição será sobre eles. Persegue-os e destrói-os com ira de debaixo dos céus do Senhor. Esta escritura se ergue como um verdito espiritual contra todo inimigo oculto, todo arqueiro demoníaco que lançou flechas em direção ao seu destino, todo praticante de feitiçaria que sussurrou maldições na noite, todo espírito de sabotagem que tentou desviar seus passos. O próprio Deus os persegue e destrói agora. E enquanto esta oração de fogo continua, as chamas se intensificam até expor as camadas mais profundas dos ataques espirituais. Ataques disfarçados de instabilidade emocional. Ataques que apareceram como um peso súbito. Ataques que se instalaram como confusão em seus pensamentos. Ataques que se manifestaram como doenças sem explicação médica. Ataques que trouxeram sonhos que deixaram resíduos de medo. Ataques que sussurraram desânimo à sua alma. Cada um desses ataques espirituais começa a se quebrar sob o peso do fogo do Senhor. Agora, coloque sua mão sobre o peito mais uma vez, como sinal de rendição ao fogo purificador de Deus. E repita exatamente: o fogo de Deus me preenche e queima todo ataque oculto e todo inimigo oculto agora. O fogo de Deus me preenche e queima todo ataque oculto e todo inimigo oculto agora. Enquanto essas palavras saem da sua boca, algo começa a se abrir no reino espiritual. Um alargamento, uma rachadura, uma quebra. E o fogo começa a se mover mais fundo. Movendo-se para lugares que você nem sabia que foram afetados, movendo-se para memórias que você reprimiu, movendo-se para medos que você nunca verbalizou, movendo-se para pressões que você carregou silenciosamente por anos. Este fogo não queima aleatoriamente. Ele queima com precisão. Ele queima através da dor emocional conectada à perda ou traição. Através de feridas internas que o tornaram vulnerável a ataques espirituais, através de velhas decepções que se tornaram portais para a tristeza ou desesperança, através do desânimo oculto que se instalou sobre seu coração como um pano frio, através da exaustão que envolveu seu espírito como correntes invisíveis. E enquanto as camadas internas estão sendo purificadas,
os inimigos externos também começam a se romper. Flechas de feitiçaria se quebram em pleno voo. Maldições ocultas se desfazem em pó. Espíritos marinhos que agitavam a turbulência emocional perdem o acesso e recuam. Espíritos de monitoramento fogem enquanto o fogo cega todo o olho escuro que observava seu progresso. Missões de morte se dissolvem como fumaça. A influência de Jezabel perde tanto a voz quanto o poder. Esta não é uma limpeza simbólica. É um desmantelamento violento da infraestrutura espiritual. Você consegue sentir a mudança. Aquele momento em que o peso se alivia um pouco. Quando o ar parece mais leve, quando algo em seu espírito se sente menos pressionado, quando seu peito se sente mais livre para respirar. Esse é o fogo queimando através das camadas que o inimigo pensou que poderia se esconder. Agora, o Salmo 74:11 golpeia a atmosfera como uma segunda onda de chama sagrada, porque retiras a tua mão, sim, a tua destra. Tira-a do teu seio e destrói-os. A destra de Deus está se movendo agora, alcançando sua situação, destruindo os inimigos invisíveis que antes influenciavam seus dias e noites, despedaçando redes espirituais que alimentavam batalhas repetidas, queimando as raízes de toda a missão enviada para prejudicá-lo. E o fogo continua se espalhando. Ele varre sua casa, limpando o ambiente espiritual, quebrando qualquer resíduo deixado por estações anteriores de peso ou interferência demoníaca. Ele se move através de sua mente para queimar a confusão. Ele se move através de seu coração para queimar o medo. Ele se move através de seu sono para queimar os pesadelos. Ele se move através de suas fronteiras espirituais para queimar qualquer coisa ligada sem sua permissão. Você está no meio de um inferno divino. Não um destinado a consumi-lo, mas a consumir tudo que já o atacou. Agora, pronuncie o decreto trovejante com autoridade, repetindo exatamente: todo ataque espiritual, toda maldição e todo inimigo oculto é reduzido a nada pelo fogo consumidor de Deus. Todo ataque espiritual, toda maldição e todo inimigo oculto é reduzido a nada pelo fogo consumidor de Deus. Imediatamente, a atmosfera muda novamente. Um rugido no espírito, uma quebra, um rasgo, um colapso enquanto o fogo de Deus invade territórios que a escuridão reivindicou. Enquanto correntes demoníacas se transformam em metal gotejante, enquanto estruturas de feitiçaria desmoronam como torres frágeis atingidas por um raio divino. Não 1h06 queima como a terceira espada de fogo neste segmento. Quem pode resistir à sua indignação? E quem pode suportar o furor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. Nenhum demoníaco pode permanecer neste fogo. Nenhuma maldição pode permanecer intacta. Nenhum ataque espiritual sobrevive a este nível de calor. Nenhum inimigo oculto escapa da perseguição de Deus. Seu espírito se ergue desta purificação como ouro retirado da fornalha, brilhando mais forte, permanecendo mais firme, carregando mais autoridade, respirando mais livremente, movendo-se com força renovada, caminhando com clareza restaurada. Esta intensa oração de fogo está queimando o último resquício do que tentou se agarrar à sua alma, queimando o último do que tentou impedir seu destino, queimando o último do que tentou segui-lo de estações passadas. O fogo continua seu trabalho e seu espírito está sendo libertado em níveis que você ainda nem percebeu completamente. À medida que esta intensa oração de fogo se eleva a outro nível, há uma sensação de que o próprio céu está baixando um escudo maciço ao redor de sua vida. Uma muralha sobrenatural forjada da própria chama de Deus. Uma barreira que nenhum demoníaco pode cruzar. Nenhuma maldição pode penetrar. Nenhum inimigo oculto pode se esgueirar. Esta não é uma cobertura temporária. É o estabelecimento de um escudo de fogo, uma fortaleza espiritual designada para cercá-lo dia e noite. Uma muralha de fogo construída pelo próprio Senhor para garantir que todo ataque espiritual perca o acesso, perca o poder e perca seu caminho até você para sempre. O fogo que queimou seus inimigos agora se torna o fogo que o cerca. E a atmosfera espiritual começa a se adensar, a brilhar, a pulsar com calor divino. Zacarias 2:05 se ergue como o primeiro pilar deste escudo, brilhando no invisível como uma chama viva, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu serei a glória no meio dela. Um muro de fogo, não uma cerca, não um brilho suave,
Uma defesa flamejante que devora qualquer coisa impura que tente se aproximar. Este muro de fogo está agora se erguendo ao redor de sua mente, sua casa, seus relacionamentos, seu sono, seu futuro. A glória dentro de você se torna a segunda camada, queimando pontos de acesso internos onde o medo, a ansiedade, o peso ou a dor emocional tentaram se agarrar ao seu espírito. E o escudo se adensa à medida que o fogo do Senhor estabelece fronteiras que a escuridão não pode cruzar. Inimigos ocultos que antes trabalhavam nos bastidores agora encontram todas as portas seladas, todos os túneis bloqueados, todos os corredores tomados pela chama. Espíritos que tentaram instigar confusão ou medo agora encontram uma barreira flamejante que os queima antes que possam se aproximar. Rituais de feitiçaria projetados para influenciar suas emoções atingem o escudo e se espalham como faíscas sopradas para trás pelo vento. Maldições de magia negra lançadas em direção ao seu nome se dissolvem como fumaça quando encontram o fogo. Espíritos de monitoramento tentando observar seus passos perdem a visão completamente, cegos pelo brilho ardente, incapazes de rastrear seus movimentos ou proferir missões contra você. Agora, coloque sua mão suavemente em seu ventre, o centro de sua força interior, e pronuncie este decreto com intensidade lenta, repetindo exatamente: o fogo de Deus me cerca, me protege e bloqueia todo ataque espiritual de me alcançar agora. O fogo de Deus me cerca, me protege e bloqueia todo ataque espiritual de me alcançar agora. Uma onda de calor percorre seu espírito enquanto essa declaração se assenta na atmosfera. É a sensação de ser espiritualmente selado, espiritualmente guardado, espiritualmente mantido dentro da chama de Deus, onde nenhum inimigo pode seguir. E enquanto este selo se forma, você pode notar uma mudança. Você consegue sentir uma sensação como se a pressão estivesse diminuindo para fora. Como se o peso estivesse sendo empurrado para longe de seu corpo. Como se algo estivesse sendo repelido que antes tentava se agarrar. Como se o próprio ar estivesse sendo purificado ao seu redor. O Salmo 18, 12, 13 se libera neste momento como um trovão divino e quando por um campo de batalha, do resplendor que o precedia, suas densas nuvens passaram com saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus, e o Altíssimo proferiu a sua voz. Resplendor diante dele, significando que o fogo brilha mais do que a escuridão pode se formar. Brasas de fogo, significando que julgamentos ardentes caem sobre qualquer coisa que se aproxime com intenção maligna. Trovão, significando que seus inimigos tremerão diante de sua voz. E o escudo se eleva mais alto, tornando-se mais espesso, queimando mais quente. Batalhas internas que antes pareciam esmagadoras começam a perder força. O pensamento excessivo que girava em círculos dentro de sua mente enfraquece. O peso emocional que se assentava sobre seu coração se eleva. O medo que roubava sua respiração desaparece no nada. A exaustão ligada à pressão espiritual se dissolve. A desesperança que se agarrava aos seus pensamentos se racha como argila seca caindo em pedaços. Ataques externos começam a desmoronar ao mesmo tempo. Maldições proferidas secretamente contra você revertem a direção. Correntes ancestrais que seguiram sua linhagem queimam pela raiz. Espíritos marinhos que agitavam a turbulência emocional perdem toda a influência. Espíritos territoriais ao redor de sua morada se retiram do fogo sagrado. A sabotagem demoníaca planejada para o seu futuro se torna impossível à medida que os anjos fortificam seu caminho. O escudo se torna mais do que defesa. Torna-se um perímetro consumidor, um círculo de fogo feroz ao redor de sua vida que devora qualquer coisa impura que tente cruzá-lo. Toda flecha espiritual apontada para você derrete no ar. Todo plano demoníaco queima antes de ser executado. Todo mal-olhado perde a visão. Todo inimigo oculto perde a estratégia. Todo ataque perde o caminho. Agora, pronuncie a declaração trovejante com a força de um guerreiro de pé dentro de uma chama inquebrável, repetindo-a exatamente: pelo fogo consumidor de Deus, todo inimigo que se aproxima de mim é queimado antes que possa tocar minha vida. Pelo fogo consumidor de Deus, todo inimigo que se aproxima de mim é queimado antes que possa tocar minha vida. Imediatamente a temperatura sobe no espírito, um sinal de que Deus está estabelecendo proteção a longo prazo, um escudo de fogo que não se desvanecerá após esta oração, uma cobertura que continua dia após dia, noite após noite. O Salmo 97,
3 se torna o reforço final deste escudo. Um fogo vai adiante dele e queima seus inimigos por todos os lados. Não alguns lados, todos os lados. Nenhum ângulo de ataque permanece aberto. Nenhuma via espiritual permanece desprotegida. Nenhuma estratégia demoníaca permanece possível. Este fogo se move à sua frente para o amanhã. Move-se atrás de você em seu passado para selar velhas feridas. Move-se abaixo de você para estabelecer alicerces firmes. Move-se acima de você para cobrir seu destino. Move-se dentro de você para fortalecer seu espírito. Move-se ao seu redor para guardar seu ambiente. Sua casa está cercada. Sua mente está cercada. Seu sono está cercado. Seu destino está cercado. Seus relacionamentos, suas finanças, seu futuro, tudo cercado. Este escudo de fogo se torna sua nova atmosfera, densa, santa, intocável, ardente. Nenhum inimigo oculto pode se aproximar de você agora. Nenhum ataque espiritual pode encontrá-lo. Nenhuma maldição pode se apegar. Nenhum demoníaco pode entrar. Nenhuma escuridão pode sobreviver a este fogo. A proteção de Deus não está visitando você. Ela está se estabelecendo sobre você como um manto permanente de chama. E a oração continua mais profunda, mais forte, mais destrutiva. À medida que o fogo de Deus continua a se erguer, a atmosfera se transforma em algo ainda mais poderoso, mais pesado, algo que carrega o peso da presença militar do céu. Você quase pode sentir o chão sob seu espírito vibrar, como se passos, não humanos, não terrenos, começassem a se mover ao seu redor. Este é o momento em que Deus não apenas queima os inimigos ocultos. Ele envia seus exércitos para acampar ao seu redor, para cercá-lo, para guardá-lo, para golpear todo ataque espiritual antes que ele alcance suas fronteiras. A intensa oração de fogo agora se funde com a guerra angelical. E o que está ao seu redor não é mais apenas fogo. É um acampamento completo de anjos guerreiros armados com espadas flamejantes, carregando o julgamento em suas asas, posicionado estrategicamente ao redor de sua vida como um anel inquebrável de poder sagrado. O Salmo 34, 7 ressoa como um toque de trombeta no reino espiritual. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é simbólico. É a realidade espiritual literal se desdobrando ao seu redor. Anjos estão tomando posição, criando um perímetro de chama e autoridade, garantindo que toda força demoníaca, toda projeção de feitiçaria, toda maldição, todo inimigo oculto, todo ataque espiritual que tente se aproximar de você deve enfrentar primeiro um exército celestial. O acampamento se forma. Vigilantes angelicais nos 4 cantos do seu território espiritual. Anjos de guerra com fogo nos olhos posicionados perto de sua casa. Anjos da guarda se alinhando ao redor de sua família. Anjos de rompimento começando a cortar correntes e barreiras demoníacas em seu caminho. Anjos ministradores trazendo força, clareza e restauração às partes internas de sua alma. E neste acampamento, Deus libera ordens. Ordens para golpear os inimigos que se escondem por trás do medo. Ordens para expor os demoníacos que alimentam a ansiedade. Ordens para derrubar espíritos de peso que se assentavam sobre suas emoções. Ordens para desmantelar toda a fortaleza ligada à dor. Ordens para dispersar espíritos de doença que pairavam em sua atmosfera. Ordens para expulsar o engano, a opressão, o tormento e a exaustão espiritual. Agora, coloque sua mão sobre o peito como se estivesse se selando sob esta cobertura angelical e repita exatamente: os anjos do Senhor me cercam, me protegem e destroem todo inimigo oculto designado contra mim. Os anjos do Senhor me cercam, me protegem e destroem todo inimigo oculto designado contra mim. Uma onda de poder percorre seu espírito. Uma mudança, um aperto, um fortalecimento, como se guerreiros invisíveis ajustassem sua formação ao seu redor. O fogo de Deus agora queima dentro do acampamento, criando um escudo de camada dupla. Fogo por dentro, anjos por fora. Todo ataque espiritual agora enfrenta não você, não sua fraqueza, não seu medo, mas a chama de Deus e as armas do céu. 2 Reis 6 horas e 17 se abre na atmosfera como uma revelação divina.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Carros de fogo, anjos equipados para a destruição, anjos designados para a guerra total, anjos carregando fogo que devora redes demoníacas. Anjos que cercam os justos com força avassaladora. E esses mesmos carros agora tomam posições ao redor de sua vida. Eles circulam sua casa. Eles guardam as entradas de sua mente. Eles protegem as portas de suas emoções. Eles asseguram seus sonhos à noite. Eles protegem seu destino da sabotagem. Todo ataque espiritual, maldições de feitiçaria, monitoramento oculto, sussurros de Jezabel, magia negra, padrões geracionais, sentenças de morte, ondas de confusão. Todos eles começam a perder força enquanto as espadas angelicais cortam a escuridão com precisão. Você consegue sentir como uma pressão se aliviando de cima, como um peso se quebrando em seus ombros, como uma confiança súbita crescendo em seu peito, como a atmosfera se clareando ao redor de seus pensamentos. Este é o acampamento cumprindo seu propósito. E agora os anjos começam seu trabalho, golpeando espíritos de medo que antes assombravam suas noites, rompendo correntes ligadas à ansiedade, queimando resíduos demoníacos de ataques passados, silenciando sussurros espirituais destinados a desencorajar sua alma, expulsando o peso que turvava sua clareza emocional, destruindo espíritos marinhos que agitavam ciclos emocionais, derrubando elos de feitiçaria enviados para drenar sua força, esmagando espíritos de monitoramento que tentavam observar seu progresso das trevas. O acampamento não é passivo. É agressivamente ativo. Ele caça, filtra, guarda, destrói, protege. Você não está mais sozinho em um campo de batalha. Você está dentro de uma fortaleza de fogo e anjos. Agora, pronuncie esta declaração trovejante com total autoridade, repetindo-a exatamente: pelo fogo de Deus e seus exércitos angelicais, todo ataque espiritual e todo inimigo oculto é derrotado em nome de Jesus. Pelo fogo de Deus e seus exércitos angelicais, todo ataque espiritual e todo inimigo oculto é derrotado em nome de Jesus. E o reino espiritual responde instantaneamente. Uma onda de choque se expande. Um som de colapso ecoa no invisível. Um ruído de rasgo, como estruturas se partindo. Este é o som de fortalezas demoníacas caindo sob o ataque angelical. Este é o som de inimigos ocultos perdendo sua influência. Este é o som de ataques espirituais sendo cortados antes que toquem sua vida. O Salmo 91, 11, 12 sela o acampamento com certeza divina, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Dará ordem significa comando. Guardarem significa proteger e preservar. Sustentarão significa te erguer acima do alcance do ataque. O acampamento está totalmente ativado agora. Muralhas de fogo à sua frente. Muralhas de fogo atrás de você. Anjos à sua esquerda e direita. Carros de fogo acima de seu caminho. Guardiões armados marcando seu território. Nada entra. Nada penetra. Nada te toca, a menos que Deus permita para sua glória. E mesmo isso seria para sua vitória. Você está protegido. Você está guardado. Você está cercado. Você está coberto por fogo e defendido por exércitos invisíveis. E esta oração continua subindo mais alto, mais fundo, mais forte. Chega um momento na guerra em que Deus não espera mais que os inimigos se mostrem, não fica mais nas muralhas defensivas, não permite mais que a escuridão inicie a próxima batalha. Em vez disso, o céu libera uma tempestade de fogo perseguidora, uma onda furiosa, imparável e rugidora de poder divino que caça todo inimigo oculto, todo ataque espiritual, todo esquema demoníaco, toda obra de feitiçaria, toda influência que ousou se levantar contra seu povo. E enquanto este momento se abre diante de você agora, a atmosfera começa a se adensar com uma força que parece viva, carregada, crescente, como o ar antes de uma tempestade sobrenatural que não apenas cai do céu, mas se move para fora como um predador de luz, procurando por cada vestígio de escuridão. Deuteronômio 32, 22 irrompe no reino espiritual como o primeiro estalo de um relâmpago dentro desta tempestade de fogo, porque um fogo se acendeu na minha ira,
e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e porá fogo aos fundamentos dos montes. Um fogo aceso por Deus. Um fogo que queima nos lugares mais baixos onde os demónios se escondem. Um fogo que alcança os alicerces. Um fogo que abala as montanhas. Um fogo que consome as estruturas da escuridão e deixa suas raízes fumegando. A tempestade de fogo começa perseguindo os ataques espirituais que tocaram suas emoções. O medo que apertou seu peito. O desânimo que nublou seus pensamentos. A confusão que distorceu suas decisões. A doença que atacou sem explicação. O peso que repousou sobre você como um cobertor grosso. A dor que persistiu em lugares que a oração parecia não alcançar. A tempestade de fogo persegue cada um deles como se o céu tivesse enviado uma legião de chamas para caçar os próprios padrões que tentaram de quebrar. E então a tempestade de fogo se vira para fora, varrendo em direção aos inimigos que operavam em segredo. Praticantes de feitiçaria que falaram contra seu nome, ou ocultistas que o alvejaram no espírito. Espíritos de Jezabel que tentaram manipular ou enfraquecer sua força. Vozes de sabotagem que o observaram com inveja. Espíritos de monitoramento enviados para observar seu progresso. Maldições de magia negra sussurradas na escuridão. Cada um desses inimigos começa a sentir o calor subindo sob seus pés enquanto a tempestade de fogo os persegue sem misericórdia. Agora, estenda sua mão para frente como se estivesse liberando a tempestade de fogo em todas as direções de sua vida e repita exatamente: a tempestade de fogo de Deus persegue todo inimigo e todo ataque espiritual até que nada reste. A tempestade de fogo de Deus persegue todo inimigo e todo ataque espiritual até que nada reste. À medida que este decreto se move de sua boca para a atmosfera, a tempestade de fogo se expande. Não suavemente, não lentamente, mas explosivamente, correndo para fora em todas as direções, procurando por fendas ocultas em seu ambiente espiritual, deslizando por baixo das portas, entrando em corredores invisíveis, derramando-se em lugares onde a atividade demoníaca antes encontrava conforto, movendo-se através de memórias onde feridas emocionais deixaram portas abertas, movendo-se através de seu passado onde ataques antigos tentaram plantar sementes de trauma. Você consegue sentir a intensidade súbita crescendo ao seu redor como uma presença rodopiante, rugidora e ardente, como se o próprio ar estivesse sendo varrido e limpo. Como se a escuridão estivesse sendo expulsa de cantos que você nem sabia que existiam. O Salmo 53 ganha vida como uma segunda onda de chama divina rasgando barreiras. O nosso Deus virá e não se calará, um fogo devorará diante dele, e será muito tempestuoso ao seu redor. Deus não se calará, significando que seus inimigos não recebem espaço, nem silêncio, nem pausa, nem esconderijo. Fogo devora diante dele, significando que a tempestade de fogo vai à frente, caçando antes mesmo que você saiba o que foi enviado contra você. Tempestuoso ao seu redor, significando que a tempestade gira, circula, domina e destrói. E a tempestade de fogo se torna mais rápida, movendo-se como vento ardente, derrubando altares demoníacos, partindo correntes ancestrais, esmagando toda a estrutura construída contra o seu chamado. Espíritos que atormentavam seu sono fogem. Maldições destinadas a drenar suas finanças se dissolvem. Planos para sabotar relacionamentos se partem. Vozes de desânimo se espalham como cinzas varridas para o mar. Espíritos que alimentavam a ansiedade se desfazem sob a pressão da tempestade. O peso conectado a estações de luto evapora. Agora, pronuncia a declaração trovejante, aquela destinada a abalar os alicerces, repetindo-a exatamente: em nome de Jesus, a tempestade de fogo celestial destrói todo inimigo oculto, toda maldição e todo ataque espiritual sem escapatória. Em nome de Jesus, a tempestade de fogo celestial destrói todo inimigo oculto, toda maldição e todo ataque espiritual sem escapatória. E o céu responde. Uma onda violenta explode para fora no espírito. Um som de rasgo, um rugido estrondoso, um colapso de estruturas escuras, o estilhaçar de missões demoníacas que o seguiram de estação em estação. E então Isaías 30, 27 se libera como um ciclone de ira santa. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo com a sua ira, seus lábios estão cheios de indignação, e sua língua como um fogo devorador. Esta escritura se torna combustível para a tempestade. O nome do Senhor se torna chama.
Sua voz se torna julgamento. Seu sopro se torna fogo consumidor. Sua presença se torna perseguição imparável. A tempestade de fogo agora se move para trás, para o seu passado, queimando memórias que o inimigo usou contra você, queimando traumas que o inimigo tentou transformar em arma, queimando padrões desenvolvidos através de anos de batalha espiritual. Ela também avança para o seu futuro, limpando o caminho à frente, destruindo armadilhas preparadas para as próximas estações, desfazendo emboscadas antes que se manifestem, removendo obstáculos que você nunca viu chegando. Toda a sua paisagem espiritual está sendo reestruturada. O chão sob seus pés está sendo santificado. O ar ao redor de seu espírito está sendo purificado. As muralhas ao redor de seu destino estão sendo reforçadas com chama. A atmosfera sobre sua casa está sendo elevada. A fundação de sua identidade está sendo fortalecida. E a tempestade de fogo continua perseguindo implacavelmente, poderosamente, violentamente, até que todo inimigo oculto seja desarraigado. Todo ataque espiritual transformado em cinzas. Toda arma quebrada, toda maldição dissolvida, todo plano revertido. Você não está atrás da tempestade de fogo, mas dentro do centro da proteção de Deus, com anjos acima, fogo ao redor, glória por dentro. E a oração continua mais profunda, mais quente, mais forte. Enquanto a tempestade de fogo continua a queimar através de cada inimigo oculto e cada ataque espiritual ao redor de sua vida, outra força começa a surgir. Não gentil, não gradual, mas vigorosa, como uma onda de rompimento varrendo o campo de batalha. Você pode sentir a mudança no espírito à medida que a intensidade do fogo de Deus se funde com um impulso para frente, criando uma onda que empurra tudo o que é mau para trás e o puxa para um reino mais elevado de vitória. Isso não é apenas destruição. É rompimento pelo fogo. Uma onda divina onde obstáculos desmoronam e a paisagem de sua vida espiritual começa a se abrir como um portão de fortaleza quebrado por uma força celestial. O primeiro tremor deste rompimento é sentido profundamente em seu espírito, como uma pressão se acumulando sobre a superfície até que irrompe em um movimento que não pode ser parado. Cada ataque espiritual que antes parecia uma muralha, o medo que apertava seu peito, a ansiedade que roubava sua respiração, a confusão que nublava sua mente, o peso que pressionava suas emoções, as ondas repentinas de tristeza ou dor, agora começa a enfraquecer à medida que a onda de rompimento ganha força ao seu redor. O rompimento não espera que a escuridão recue. O rompimento sobrepõe-se à resistência e move-se através dela como uma inundação carregada de fogo. Miqueias 2:13 torna-se a primeira chave que destranca essa expansão. Aquele que abre caminho subirá diante deles, eles romperão, passarão pelo portão e sairão por ele. O rompedor vai à frente. Isso significa que o fogo lidera seu rompimento. Anjos seguem a informação. E você passa por portões que antes estavam fechados. Portões selados por inimigos. Portões trancados por maldições. Portões bloqueados pela resistência espiritual. À medida que esta onda de rompimento se eleva, inimigos ocultos começam a entrar em pânico. Aqueles que sussurravam maldições à noite de repente perdem o controle de suas missões. Altares de feitiçaria que sustentavam ataques espirituais tremem sob o calor. A sabotagem demoníaca elaborada para atrasá-lo começa a desmoronar como um andaime fraco atingido por um terremoto divino. Espíritos de monitoramento que observavam seus passos perdem a visibilidade à medida que o fogo se intensifica. A manipulação de Jezabel que tentava controlar suas emoções enfraquece sob a pressão do santo rompimento. Esta onda de rompimento não é passiva. Ela atinge com velocidade espiritual. Ela despedaça as estratégias tecidas contra a sua vida. Ela dissolve as redes que os demónios usavam para influenciar seu sono. Ela varre as pequenas frestas em sua atmosfera por onde o desânimo tentava se infiltrar. Agora, coloque sua mão sobre o coração. Sinta o movimento crescente por dentro e repita palavra por palavra. O fogo de Deus abre caminho através de toda a obstrução e me impulsiona para um rompimento imparável agora. O fogo de Deus abre caminho através de toda a obstrução e me impulsiona para um rompimento imparável agora. E ao falar, algo se expande ao redor de seu espírito. A pressão se alivia. O espaço se abre.
A luz inunda. A força enche seu peito. A coragem desperta em seus ossos. Você consegue sentir a leveza repentina, a sensação de movimento espiritual. Como se correntes invisíveis que antes o mantinham preso estivessem se rompendo uma a uma, como se pesos emocionais estivessem sendo tirados de sua alma, como se sua atmosfera simplesmente respirasse mais livremente. Isaías 45:2 derrama fogo nesta onda como metal derretido aquecendo o caminho diante de você. Eu irei adiante de ti e endireitarei os lugares tortuosos, quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei as barras de ferro. Os portões que o impediam estão sendo estilhaçados. As barras reforçadas através de gerações de ataques estão sendo cortadas. Lugares onde o inimigo distorceu as circunstâncias estão sendo endireitados pelo fogo. A onda de rompimento se move com precisão divina. Nada torto permanece torto. Nada trancado permanece trancado. Nada curvado permanece curvado. E enquanto essa clareza interna aumenta, os ataques externos desmoronam. Flechas de feitiçaria disparadas em direção à sua casa quebram no ar e caem como poeira. Maldições ocultas designadas para sua linhagem familiar se dissolvem. Tempestades demoníacas se formando no espírito evaporam antes de atingir sua atmosfera. Influências marinhas que tentavam agitar a confusão se retiram completamente. Fardos ancestrais colocados décadas antes de seu nascimento desmoronam no chão. Tudo o que antes resistia a você começa a perder o equilíbrio. Tudo o que antes o bloqueava começa a enfraquecer. Tudo o que antes o atrasava começa a falhar. Tudo o que antes o atormentava começa a se quebrar sob a força desta onda. Agora, repita este decreto trovejante com autoridade, exatamente como está escrito: toda barreira, todo inimigo e todo ataque espiritual desmoronam diante do fogo de rompimento de Deus. Toda barreira, todo inimigo e todo ataque espiritual desmoronam diante do fogo de rompimento de Deus. E instantaneamente a onda se torna mais forte. Você pode sentir uma onda de força, como se o céu empurrasse seu espírito para a frente, quebrando os fragmentos remanescentes de batalhas antigas, removendo detritos espirituais deixados por estações passadas, abrindo caminhos que estavam escondidos de seus olhos. Jó 17:9 Então fortalece o movimento, os justos seguirão avante e para frente. Aqueles com mãos limpas se tornarão cada vez mais fortes. O movimento para a frente se torna seu padrão. A estagnação se quebra, os ciclos se quebram, a repetição se quebra, o atraso se quebra, a limitação se quebra. O fogo garante que você não retorna aos padrões antigos. Em vez disso, você se move para cima, para frente, mais alto, mais fundo. Esta onda de rompimento agora se expande além do seu presente. Ela alcança seu passado para queimar resíduos que o inimigo deixou para trás. Ela alcança seu futuro para destruir armadilhas que o aguardam. Ela alcança seus relacionamentos, clareando a comunicação e removendo interferências ocultas. Ela alcança suas finanças, quebrando bloqueios designados para drenar seus recursos. Ela alcança seu chamado, removendo a névoa espiritual e reavivando o potencial adormecido. Seu espírito começa a respirar novamente, não com fraqueza, mas com a força de alguém carregado pelo impulso de Deus. Seu mundo interior começa a se encher de resiliência. A esperança ressurge. A clareza retorna. A alegria agita onde o peso vivia. A paz se instala onde o caos uma vez tentou se estabelecer. A onda de rompimento continua a crescer. E não parará até que cada inimigo oculto, cada ataque espiritual, cada maldição, cada estrutura, cada barreira, cada sombra seja removida de seu caminho. A oração continua. Ininterrupta, em expansão, imparável. Chega um momento, após a tempestade de fogo e a onda de rompimento, em que o Espírito de Deus se aprofunda, alcançando as camadas invisíveis onde as batalhas deixaram resíduos, onde as feridas guardaram dor silenciosa, onde conflitos antigos deixaram marcas na alma. E enquanto esta intensa oração de fogo continua a se desdobrar, a chama se torna mais refinada, mais delicada em seus movimentos, mas igualmente destrutiva contra a escuridão. O fogo não enfraquece. Ele penetra. Ele viaja para o centro do seu ser,
purificando os lugares ocultos onde os ataques espirituais se alojaram, queimando os efeitos persistentes do medo, desânimo, peso emocional, confusão, decepção e todo sussurro de escuridão que permaneceu após batalhas anteriores. O Salmo 51, 7 se acende como a primeira onda purificadora da Escritura: purifica-me com hisopo, ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Mas esta lavagem não é com água suave. É uma lavagem de fogo. Uma chama purificadora que queima sem ferir. Um fogo de limpeza que dissolve toda a marca tóxica deixada pelo inimigo. Uma restauração que alcança as fraturas mais profundas do coração. A purificação começa com os pensamentos. Queimando as mentiras que o inimigo plantou. Quebrando os laços mentais que drenaram sua força. Desmantelando as preocupações que se tornaram ciclos repetitivos. Removendo a névoa que turvou suas decisões. Limpando o resíduo mental que os ataques espirituais depositaram ao longo de longas estações de pressão. Os pensamentos se tornam mais leves. A visão se torna mais clara. A clareza retorna aos caminhos internos de sua mente. O fogo então se move para as regiões emocionais, onde ondas súbitas de tristeza tentaram sobrecarregá-lo. Onde o medo se instalou em sua respiração, onde a ansiedade esculpiu tensão em seu peito, onde o desânimo ecoou após as decepções, onde o esgotamento envolveu seu coração em uma fadiga silenciosa. O fogo alcança tudo isso. E, em vez de aspereza, o fogo parece quente, como cura misturada com libertação, como força fluindo para as rachaduras que o inimigo usou para atacá-lo. Agora, coloque sua mão suavemente sobre o coração, como se permitisse que a chama purificadora se movesse mais para dentro. E repita exatamente: o fogo purificador de Deus remove todo ataque espiritual e restaura cada lugar dentro de mim agora. O fogo purificador de Deus remove todo ataque espiritual e restaura cada lugar dentro de mim agora. Enquanto essas palavras são liberadas, algo se solta por dentro. Um nó que antes estava apertado se dissolve. Um peso que antes empurrava para baixo se levanta. Um peso que antes persistia começa a desaparecer. Você consegue sentir a chama se acomodando nos lugares que mais precisavam de cura, queimando o que não pertence, mas fortalecendo o que Deus plantou em você. O Salmo 1:3 se torna a próxima onda de purificação. No dia em que clamei, tu me respondeste e me fortaleceste com força em minha alma. Força em sua alma significa libertação que permanece. Força em sua alma significa que nenhum ataque pode reconstruir o que Deus está derrubando. Força em sua alma significa que você se levanta desta oração com nova resiliência, nova base espiritual, nova confiança, nova autoridade. E o fogo continua a se mover para dentro, queimando o trauma que tentou segui-lo de estações passadas, removendo o resíduo emocional deixado por pessoas que o feriram. Cortando laços espirituais conectados à dor antiga. Queimando cicatrizes que demónios usaram como pontos de acesso durante a guerra. Fechando aberturas criadas por estações de fraqueza. Restaurando as fronteiras internas que foram danificadas por ataques repetidos. Então o fogo viaja para fora novamente, em direção aos inimigos que tentaram se ligar à sua vida através de influência sutil. A feitiçaria projetada para atacar sua mente começa a evaporar. Sussurros demoníacos que buscavam enfraquecer sua confiança se calam. Rituais de magia negra destinados a controlar suas emoções perdem todo o poder. Influências de Jezabel visando sua força interior desmoronam. Espíritos que causam confusão em seus relacionamentos se espalham como poeira levantada pelo vento. Missões projetadas para drenar sua energia espiritual se desfazem sob a chama purificadora. A libertação se torna ainda mais profunda, alcançando memórias que permaneceram dolorosas, queimando os gatilhos emocionais nos quais os demónios confiavam, libertando dos fardos que afundaram nas partes mais profundas do seu coração. O fogo se torna conforto e arma ao mesmo tempo, curando você e destruindo os ataques que o tocaram. Agora, fala esta declaração trovejante com autoridade inabalável, repetindo exatamente: todo inimigo oculto e todo ataque espiritual perdem todo o controle enquanto o fogo libertador de Deus me purifica completamente. Todo inimigo oculto e todo ataque espiritual perdem todo o controle enquanto o fogo libertador de Deus me purifica completamente. Imediatamente a purificação se intensifica.
Você quase pode sentir a atmosfera se contrair e brilhar ao mesmo tempo, como se algo dentro de seu espírito estivesse sendo puxado para a luz. A libertação não é superficial. Ela vai à raiz, removendo as raízes profundas da pressão emocional, queimando as raízes de ataques espirituais repetidos, quebrando os ciclos que o inimigo tentou reiniciar em sua vida. Isaías 57:18 derrama o óleo de cura no fogo como a terceira escritura desta onda. Eu vi os seus caminhos e o curarei, também o guiarei e lhe restaurarei o consolo, a ele e aos seus que pranteiam. Vi seus caminhos, significando que nada em você está oculto para Deus. O curarei, significando que a libertação é certa. Restaurarei o consolo, significando que a restauração emocional está ativa. O guiarei, significando que a clareza substitui a confusão. Restaurarei, significando que feridas passadas não definirão mais as estações futuras. E agora, enquanto a purificação atinge a profundidade máxima, você começa a se sentir mais leve, como se o espírito dentro de você estivesse mais ereto, como se a força retornasse aos lugares onde a pressão antes vivia. Como se a paz se instalasse no centro do seu peito como uma chama quente. Como se a esperança retornasse com um novo fôlego. Tudo que antes o drenava perde o poder. Tudo que antes o atormentava está sendo queimado. Tudo que antes o intimidava se curva ao fogo. Tudo que antes o seguia de batalhas antigas é cortado. Você está sendo feito íntegro. Você está sendo liberto. Você está sendo restaurado. Você está sendo renovado por um fogo intenso que queima inimigos ocultos e purifica todos os ataques espirituais com precisão divina. E a oração continua em ondas ainda mais profundas de fogo e vitória. Enquanto esta intensa oração de fogo continua a se mover como um rio vivo de chama, algo começa a surgir das cinzas de cada batalha que você sobreviveu. Algo forte, algo inabalável, algo belo. É a vitória. Não o tipo que mal escapa da escuridão, mas o tipo que esmaga a escuridão, pisa sobre seus restos quebrados e se ergue com autoridade restaurada. Esta vitória não vem sozinha. Ela chega trazendo restauração, a reconstrução divina que Deus libera após a guerra, a renovação que substitui cada ataque espiritual por nova força, nova clareza, nova alegria, nova identidade e novo alinhamento de destino. Joel 2:25 torna-se a primeira bandeira de restauração nesta atmosfera, restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Anos roubados por batalhas, força perdida por pressão espiritual, alegria drenada por ataques repetidos, paz estilhaçada pelo medo, clareza roubada pela confusão. Deus restaura tudo. Não parcialmente, não simbolicamente, mas total, feroz e completamente. E com esta restauração vem a vitória. Uma vitória que queima o próprio solo que o inimigo antes reivindicou. Vitória sobre o medo que tentou apertar seu peito. Vitória sobre o peso emocional que se agarrou à sua mente. Vitória sobre a ansiedade que roubou sua respiração. Vitória sobre a dor que persistiu sem explicação. Vitória sobre a exaustão espiritual que ofuscou seu fogo. Vitória sobre o desespero que sussurrou mentiras em seu mundo interior. O fogo que o purificou agora se levanta para coroá-lo. E enquanto a vitória o cerca, a restauração começa a reparar lugares em sua alma que você pensou que sempre permaneceriam frágeis. Sua força interior retorna. Sua confiança retorna. Sua clareza espiritual começa a se aguçar. Sua alegria começa a subir como uma chama quente no centro do seu peito. Seu senso de identidade se torna mais sólido do que tem sido em anos. O fogo de Deus agora se move para o seu passado, queimando momentos em que inimigos ocultos atacaram seu coração das sombras. Ele queima a traição que o feriu profundamente. Queima a decepção que deixou cicatrizes. Queima estações em que ataques espirituais drenaram sua vontade de lutar. Cada memória tocada pela escuridão recebe uma lavagem de fogo sagrado, purificando, reparando, reiniciando. Coloque a mão sobre o coração e libere este decreto de restauração em voz alta. O fogo de Deus restaura tudo em mim e me dá a vitória em cada parte da minha vida agora. O fogo de Deus restaura tudo em mim e me dá a vitória em cada parte da minha vida agora. E enquanto as palavras ecoam de sua boca, algo muda.
Seu peito fica mais leve, seu espírito mais forte, sua respiração mais profunda, seus pensamentos mais claros, sua atmosfera mais brilhante. Você consegue sentir aquele movimento sutil, mas inegável, por dentro, como algo se erguendo, como a esperança retornando, como a força preenchendo lugares que antes pareciam vazios. Esta é a restauração começando seu trabalho profundo. O Salmo 71, 20 fala neste momento como óleo quente derramado sobre o fogo. Tu, que me tens mostrado grandes e severas tribulações, me reviverás novamente, e me erguerás novamente das profundezas da terra. Reviver-me novamente. Isso significa que sua força se ergue. Ergue-me novamente. Isso significa que seu destino se ergue. Reviver. Isso significa que o sopro de Deus enche seu espírito após estações de secura ou peso. E enquanto este avivamento começa, a vitória se aprofunda em seu ambiente. A feitiçaria que antes visava sua mente é queimada até virar cinzas. Ataques demoníacos que circulavam sua casa perdem todo o acesso. A manipulação de Jezabel desmorona sob o peso da autoridade de Deus. Maldições de magia negra perdem todo o controle sobre sua atmosfera. Espíritos de monitoramento que tentaram estudar seus passos desaparecem sob o fogo. Ciclos de tormento emocional perdem o poder. O desânimo repetitivo se quebra como uma corrente rachada caindo no chão. A vitória começa a ecoar através de seu espírito como se o céu a estivesse declarando sobre você. Vitória sobre o trauma. Vitória sobre o medo. Vitória sobre o atraso. Vitória sobre a confusão. Vitória sobre a doença. Vitória sobre todo inimigo que se moveu na escuridão. A restauração flui por trás da vitória como um rio correndo para espaços vazios. Restauração de sua paz, restauração de sua energia, restauração de sua clareza, restauração de sua alegria, restauração de seus relacionamentos, restauração de sua estabilidade interior, restauração de sua autoridade espiritual. Você não está apenas sendo liberto, você está sendo reconstruído. Você não está apenas escapando do ataque, você está sendo elevado acima dele. Agora, pronuncie a declaração trovejante com toda a força: pelo fogo de Deus, eu ando em vitória total e restauração completa agora para sempre. Pelo fogo de Deus, eu ando em vitória total e restauração completa agora e para sempre. À medida que essas palavras são liberadas, o céu responde. Uma onda de elevação espiritual se ergue sob seus pés, elevando seu espírito a um reino mais elevado de força. O fogo de Deus se torna não apenas destrutivo para os inimigos, mas fortalecedor para você, e a restauração se torna não apenas cura, mas recriação. Oséias 6:2 se torna a onda final deste segmento. Depois de 2 dias, Ele nos reviverá. Ao terceiro dia, nos levantará para que vivamos à sua vista. Reviver, significando que o que era fraco é fortalecido. Levantar, significando que o que estava baixo é erguido. Viver à sua vista, significando que seu destino está sob supervisão divina, não interferência demoníaca. Vitória e restauração agora o cercam completamente. O fogo queima atrás de você para remover seu passado. O fogo queima ao seu redor para proteger seu presente. O fogo queima à sua frente para assegurar seu futuro. E a restauração preenche cada lugar que o inimigo tentou danificar. Você está mais forte. Você está mais livre. Você está restaurado. Você é vitorioso. E esta oração de fogo continua a subir. Chega um ponto em toda a batalha espiritual em que Deus faz mais do que destruir o que o atacou. Ele começa a fortalecê-lo, a moldar seu mundo interior em algo tão fundamentado, tão inabalável, tão estável que nenhum ataque futuro poderá quebrá-lo novamente. Este é o momento em que o fogo que queimou seus inimigos se torna o fogo que constrói sua fundação. A mesma chama que expôs inimigos ocultos agora fortalece seu coração, sua mente, suas emoções, seu espírito e cada dimensão do seu destino. É o momento em que Deus diz: eu não estou apenas te libertando, eu estou te estabelecendo. O Salmo 40:2 se torna a primeira âncora deste movimento. Tirou-me de um poço de destruição e firmou meus pés sobre uma rocha, tornando seguros os meus passos. Firmou meus pés sobre uma rocha.
significando que sua estabilidade não é emocional, não é circunstancial, não depende das estações. É forjada no fogo, construída pelo próprio Deus, moldada na fornalha da libertação. E à medida que esta estabilidade forjada no fogo começa a se expandir através de seu espírito, você pode sentir a atmosfera ao seu redor se aprofundar, não em peso, mas em força. Os lugares dentro de você que antes vacilavam agora parecem estar sendo reforçados com aço e chama. Os lugares onde o medo antes se infiltrava agora parecem selados com fogo sagrado. Os lugares onde a confusão dançava agora parecem guardados pela clareza. Os lugares onde o desânimo se agarrava agora parecem apoiados pela resiliência. O fogo de Deus começa a construir pilares internos que nenhum demônio jamais poderá desestabilizar. O fogo também começa a queimar os efeitos persistentes dos ataques espirituais que deixaram rachaduras em sua fundação. Ataques de medo que antes abalaram sua coragem. Ataques de ansiedade que estremeceram sua respiração. Ataques de dor que enfraqueceram sua alegria. Ataques de pressão emocional que drenaram sua força. Ataques de confusão que turvaram suas decisões. Cada um desses lugares está agora sendo reforçado de dentro para fora pelo fogo divino até que não sejam mais frágeis, não mais expostos, não mais vulneráveis. Coloque a mão sobre o peito e deixe sua respiração desacelerar enquanto este fogo fortalecedor se acomoda mais profundamente em seu ser. Agora repita este decreto exatamente: o fogo de Deus fortalece minhas fundações e me torna inabalável em cada parte da minha vida. O fogo de Deus fortalece minhas fundações e me torna inabalável em cada parte da minha vida. E algo muda, sutil, mas inconfundível. Uma estabilidade começa a surgir sob seu espírito, como se o chão sob seus pés estivesse se tornando mais espesso, mais firme, mais enraizado. Você consegue sentir como uma espinha dorsal espiritual se endireitando, como a força interior se alinhando, como a atmosfera se adensando com ordem divina. Isaías 33, 6 flui para o seu espírito como uma segunda âncora. Ele será o fundamento seguro para os teus tempos, um rico tesouro de salvação, sabedoria e conhecimento. Um fundamento seguro, significando que o fogo está formando uma estrutura em você que não pode ser abalada por tempestades, não pode ser rachada por traumas, não pode ser desmontada por ataques espirituais. A sabedoria começa a fluir para sua mente. O conhecimento começa a expandir sua compreensão. O discernimento se afia como uma lâmina forjada no calor. E à medida que a estabilidade se expande internamente, Deus começa a expandir o território ao seu redor também. Suas fronteiras espirituais começam a se alargar. Sua capacidade de carregar responsabilidades aumenta. Sua força mental cresce. Sua resistência emocional se aprofunda. Suas raízes espirituais crescem para baixo, para o solo encharcado de fogo da presença de Deus. Ataques externos que antes o abalavam agora desmoronam antes de alcançá-lo. A feitiçaria destinada a desestabilizar suas emoções perde toda a eficácia. Vozes demoníacas que sussurravam instabilidade se quebram sob o peso de sua força crescente. Maldições de magia negra enfraquecem à medida que o fogo ao redor de sua vida se torna mais espesso. Influências de Jezabel que tentam influenciar ou manipular suas decisões perdem o acesso. Espíritos de monitoramento não encontram nada para observar porque você está envolto em chamas e cercado por estabilidade. Agora, pronuncie a declaração trovejante com toda a força: pelo fogo de Deus, eu permaneço inabalável, intocável e totalmente estabelecido em vitória e força. Pelo fogo de Deus, eu permaneço inabalável, intocável e totalmente estabelecido em vitória e força. E instantaneamente, o ambiente se aprofunda. Seu espírito se torna mais pesado com autoridade. Sua mente se torna mais clara. Suas emoções mais estáveis. Sua atmosfera mais densa com fogo sagrado. A estabilidade se torna a expansão. O que antes parecia pequeno dentro de você começa a se esticar e crescer. Sua capacidade aumenta. Sua paz se expande como fronteiras se alargando ao redor de um reino. Sua confiança se espalha como luz preenchendo um vale. Seu mundo interior se torna espaçoso, fundamentado, pacífico, ardente. O Salmo 92, 12, 13 fecha este movimento com certeza divina:
os justos florescerão como a palmeira. Ainda darão fruto na velhice, serão frescos e florescentes. Florescer, significando a expansão. Palmeira, significando flexível, mas inquebrável. Fresco, significando restaurado. Florescente, significando prosperar após tempestades que deveriam tê-lo destruído. Esta não é uma estabilidade temporária. É um reforço permanente. Não uma paz frágil, mas uma força fortificada. Não uma recuperação parcial, mas uma reconstrução completa. Você caminha agora com uma fundação fortalecida pelo fogo, uma alma guardada pela restauração, um espírito expandido pela vitória e um futuro assegurado pela presença de Deus. E o fogo continua mais forte, mais profundo, mais amplo. Há um momento em que Deus libera o fogo, não como conforto, mas como arma, não como calor, mas como julgamento. E ao entrar neste momento, agora mesmo, o fogo do Senhor começa a descer como uma bandeira flamejante sobre a sua vida. Um fogo tão feroz que todo inimigo oculto, toda missão disfarçada, todo ataque espiritual escondido nas sombras começa a desmoronar sob o calor de sua presença. Este não é um fogo simbólico. Este é um fogo espiritual que expõe, queima, destrói e não deixa nada de pé que foi construído pelas trevas. Isaías 33:14 se levanta como uma chama sagrada nesta atmosfera. Quem dentre nós poderá habitar com o fogo consumidor? Quem dentre nós poderá habitar com as labaredas eternas? Não fogo terreno, não chama temporária, mas labaredas eternas. Fogo que caça o que se esconde, fogo que purifica o que a escuridão tocou, fogo que consome tudo que ousa se levantar contra os filhos de Deus. O fogo de Deus agora começa a se mover para lugares ocultos. Lugares onde ataques espirituais se esconderam por trás da pressão emocional. Lugares onde espíritos de medo se infiltraram em suas noites. Lugares onde a ansiedade pressionou seu peito. Lugares onde a confusão nublou suas decisões. Lugares onde o peso tentou sufocar sua alegria. Lugares onde a doença tentou drenar sua força. Lugares onde o tormento sussurrou em seus pensamentos. Cada um desses ataques começa a sentir o calor se intensificando. E os inimigos externos. Flechas de feitiçaria enviadas na escuridão. Rituais de magia negra feitos contra o seu nome. A influência de Jezabel projetada para drenar seu poder. Espíritos de monitoramento observando seu progresso das sombras. Emboscadas demoníacas armadas para sabotar seus passos. Todos eles agora tremem enquanto o fogo de Deus golpeia como um relâmpago. O fogo queima através de barreiras, queima através de armadilhas, queima através de maldições, queima através de estratégias demoníacas, queima através de cada linha invisível traçada para limitar seu destino. Coloque sua mão sobre o coração por um momento, como um sinal de ignição divina, e repita exatamente: todo inimigo oculto e todo ataque espiritual é consumido agora pelo fogo de Deus. Todo inimigo oculto e todo ataque espiritual é consumido agora pelo fogo de Deus. E instantaneamente, você pode sentir a mudança. Você consegue sentir como o calor subindo na atmosfera, como um peso se partindo, como algo se soltando no espírito, como se correntes que antes envolviam suas emoções começassem a derreter. Jeremias 20:9 declara no reino como chama rugidora. Sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente encerrado em meus ossos. Fogo em seus ossos significa fogo em seu espírito. Fogo em suas fronteiras, fogo em sua identidade, fogo em seu propósito. Este fogo se torna uma barreira agora. Nada demoníaco pode cruzá-la. Nenhuma feitiçaria pode sobreviver a ela. Nenhuma maldição pode se apegar a você. Nenhuma escuridão pode se ligar à sua alma. Os ataques se quebram enquanto o fogo se espalha. O medo derrete. A doença enfraquece. A ansiedade perde o controle. A confusão se dissolve. O tormento emocional evapora como fumaça. A pressão externa queima também. Maldições ocultas desmoronam. O espírito de sabotagem foge. A escuridão territorial recua. Espíritos marinhos perdem influência. As estratégias de inimigos ocultos se transformam em cinzas.
Ezequiel 22h21 irrompe como uma explosão de fornalha. Eu vos ajuntarei e soprarem sobre vós o fogo da minha ira, e sereis derretidos no meio dele. Este é o derretimento da escuridão, a dissolução das maldições, a evaporação da presença demoníaca. Agora, pronuncie o decreto trovejante, forte, violento, abalando o invisível, repetindo exatamente: o fogo de Deus queima toda maldição, todo inimigo, todo demoníaco e todo ataque espiritual sem misericórdia. O fogo de Deus queima toda maldição, todo inimigo, todo demoníaco e todo ataque espiritual sem misericórdia. E o fogo aumenta, rolando como vento de fornalha, rompendo como erupção vulcânica, consumindo como um incêndio florestal do qual nenhuma escuridão pode escapar. O fogo queima através das linhas do tempo, queima através de maldições geracionais, queima através de detritos espirituais, queima através das correntes do seu passado, queima através de missões enviadas para destruir seu futuro. Seu espírito se eleva dentro deste fogo, mais forte, mais claro, mais afiado, mais limpo. Porque o fogo de Deus não queima você, ele queima o que te atacou. E você emerge purificado, protegido, fortalecido. O fogo continua a varrer sua atmosfera, expondo todo inimigo oculto, queimando todo ataque espiritual, destruindo todo ponto de apoio demoníaco e deixando seu espírito de pé em pura vitória celestial.